alguma coisa que precisava, algumas arestas que precisavam ser aparadas, algumas situações que precisavam, precisavam ser resolvidas. O Mano voltou outro dia com uma compromete uma situação do clube que é muito importante, que o Carille não se sentiu prestigiado de algumas contratações que ele não foi consultado. Então, algumas coisas precisavam ser resolvidas. Porque se ele ficasse, continuaria sendo no mesmo modo. Ele ia ser comunicado da contratação e não pediria a contratação. Ele estava como um fantoche ali. Entendeu? Algumas coisas precisavam ser modificadas nesse processo. O que indica que não será igual? Ele chega no outro patamar. Na conta que o Flavinho... panorama, né, Flávio? Ó, na conta que você fez, o Carille saiu em junho, né? Em junho. São 6 meses até dezembro. Vamos colocar aqui. Nessa conta, sabe quanto que o Corinthians gastaria para dar o aumento do salário que teoricamente ele vai receber agora? 900 mil. Ele vai gastar 3 vezes mais para tirá-lo. Para trazê-lo de volta. Fora o que vai ter de gastar. Então, mas a diretoria, Facincani, ela... que vão ter de ter os seus salários aumentados. Não, mas a diretoria, ela cometeu um erro. Ela cometeu um erro. Ela não precisa continuar insistindo no erro. Que o erro foi cometido, todo mundo aqui concorda. Porque se não tivesse saído o Carille, possivelmente o Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro pode ser que não estivesse brigando pelo título, mas por uma vaga na Libertadores, certeza que o Carille conseguiria deixar esse time ali, pelo menos na quinta, na sexta posição. Mesmo que não pegasse uma vaga, mas isso estaria próximo da conquista ali. Ou na sexta posição, na sétima, ou na oitava. Estaria até o final brigando por essa vaga e duelando por ela. Uma situação do Botafogo hoje. Pode ser. Entendeu, Pascoal? Então é uma situação que a diretoria errou. Fato, isso ninguém discorda aqui. A diretoria do Corinthians foi prepotente, foi arrogante. Quando o Carille vai embora, até o próprio Andrés, ele fala, a estrutura... Toda a diretoria? A gente tem que falar da figura do presidente, quem manda, que é o que manda lá. O restante, Pascoal, com todo respeito ao Alessandro, ao Duílio, eles não vão chegar batendo de frente com o Andrés. Não vão. Quem manda ali no clube é o Andrés Sanches. É o Andrés, sempre foi. Então, mas por isso, não era melhor então o Carille ter conversado com o Andrés? Para eu ficar tem que ser assim. Mas, Pascoal, o próprio relacionamento do Andrés com o Carille naquela oportunidade não era esse. Não era de conversa. Assim como foi com o Roberto. Não era, Pascoal, não era. Na época do Roberto, o Roberto era um cara muito mais próximo do elenco ali, chegando para conversar com todo mundo, inclusive com o Carille, na época do Tite. Mano, é legítimo afirmar que o Andrés não gosta do Carille e que está trazendo por necessidade, por pressão de outros, porque sabe que errou. Eu acho que não gostar. É justo dizer que o Andrés Sanches vai engolir o Carille? Não, acho que não. Porque o Andrés, ele nunca teve uma briga com o Carille. Ele nunca teve uma briga com o Carille, mas ele não via o Carille com os olhos que ele possivelmente verá hoje. Ele entendia que o Carille era uma peça que estava dentro de uma engrenagem e que se fosse retirada essa peça, que a engrenagem continuaria rolando. Para ele, o Carille e um saco de batata era a mesma coisa. O que funcionava era a engrenagem. Era o Corinthians. O Carille, aí ele percebeu, com a saída do Carille, que o Carille não era um saco de batatas. Exato. O Carille é, de fato, um grande treinador. Por exemplo, Sormani, o Alexandre Matos, hoje no Palmeiras, o atual campeão brasileiro. Se ele vai contratar um jogador, quem quer que seja, você acha que o Filipão não é consultado? Claro que é. Você acha que ele joga o jogador dentro do grupo e fala, você apresenta você lá pro Filipão, pelo contrário, que você agora é funcionário do clube? Isso aconteceu com o Carille. Aí que tá. Com o Carille aconteceu. O Marlon e o Matheus Matias. Tá aqui, foram 2 jogadores aí que foram inseridos dentro do grupo ali sem o consentimento do Carille. Mas essa sua informação é que acaba também nos motivando a dizer que agora mudou o panorama. Então agora o Andrés vai ser consultado. Bom, o Corinthians vai contratar o Thiago Neves. Te interessa? O Corinthians pode contratar o Sassá. Te interessa? E tem que ser assim, Pascoal, entendeu? Porque é o treinador que vai lidar com os jogadores. Então não é só contratar e botar lá, mano. Exato. No futebol não funciona assim. Mas eu concordo plenamente. Funciona, se você vê. Não, o treinador não bota pra jogar. A conta que o Facincani fez, vai estar gastando 3 vezes mais para segurar o Carille. Eu tô vendo aqui a classificação. O Corinthians tem 44 pontos ganhos e é o 12º colocado no Campeonato Brasileiro. É o último da zona da Sul-Americana. Se ele perder para o Grêmio... Não, é o 13º, é o Ceará que é o último, não é? Não. Porque o Carille vai receber, a proposta que dizem, aqui, viu, Sormani? A proposta que dizem... se o Atlético ganhar... O Ceará é o 13º, ele é o último colocado da Sul-Americana. O Corinthians corre o risco de, nessa rodada, se não ganhar do Grêmio, perder a vaga da Sul-Americana. Mas, gente, a Sul-Americana é um campeonato que dá dinheiro, prestígio, a garantia de disputar a Libertadores no ano seguinte. Vai para o Japão disputar uma Copa importante, Suruga, é dinheiro também. Vai disputar a Recopa Sul-Americana. E dá o troféu. Você pode ganhar 3 títulos. E vai para a Libertadores. E vai para a Libertadores, exatamente. E a gente já tem o Atlético Paranaense na final esse ano.
Se o Atlético ganhar... Júnior Barranquilla, só para lembrar que foi ontem à noite. O Tormento trabalhou nesse gol jogo. do Theo Gutierrez, né? Gol do Theo Gutierrez. E foi expulso depois. Exato. O jogo foi horrível. Tecnicamente falando, o jogo foi muito ruim. Foram 3 expulsões, vários caras... quatro expulsões ainda teve. Vários cartões amarelos. Mais brigado do que jogado, né? E o Atlético entra como favorito. Vai decidir em casa. Imagina, ganha o título internacional em Curitiba. O Atlético não tem um título internacional, que eu me lembro. Não, ele fez uma final com São Paulo. Fez uma final, foi vice. Libertadores. E na Sul-Americana, o máximo que ele conseguiu chegar foi até a semifinal. Isso quer dizer, então, a importância de se disputar também essa Copa Sul-Americana, ela é grande. Então, olha o comprometimento corintiano nesse momento em função de uma atitude mal tomada pelo Andrés. Até onde a gente sabe. Se tem coisa de bastidores que a gente não sabe, paciência. Eu só posso analisar em cima de fatos que eu conheço. Então é o que o Flavinho falou e a gente sempre tem dito aqui. Faz um sacrifício, gente. Segura o Carille. Segura o Mauri, segura o Mauro. Segura o Valmir Cruz. É por isso que eu falo que o ano do Corinthians foi ruim. Não, eu não acho que aquela história de... ruim no mas se resultado. chegar, se fechar o ano sem... Porque o Carille estava lá. Sim. Se fechar o ano sem uma vaga sul-americana é muito de forma ruim. frustrante, não, isso mas eu concordo. E se fechar mas o ano... se você fizer um saldo positivo e negativo, tem o título o Corinthians do ele ganha o Campeonato Campeonato Paulista e chega numa final de Copa do Brasil. Mas ele começa 2019 em desvantagem em relação aos clubes de elite do futebol brasileiro, à exceção de Flamengo, Fluminense e Botafogo. Ele começa em desvantagem. Mas é o Corinthians. A gente sabe que o Corinthians Sim. Perdoe aí o lugar comum, é uma fênix. Ressurge. Quando você menos espera, ele vai lá, ganha um paulista, um brasileiro e um paulista. É o Corinthians. Mas hoje, se a gente for analisar friamente, o Corinthians hoje está atrás em São Paulo. Do São Paulo, do Palmeiras. Do São Paulo, não sei. O São Paulo tá ali, viu? O Corinthians pode até ajudar o São Paulo a se classificar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Mas olha, dos times que postulam títulos, está atrás do Flamengo, está atrás do Grêmio, está atrás do Cruzeiro e está atrás do Palmeiras. Sim. Certo? E está atrás do Atlético Paranaense. Que a gente aqui, tá jogando bem. Olha... Você não falou Internacional, tá taco a taco? Tá atrás do Internacional. Tá atrás do Inter. Tá atrás do Internacional. O Atlético Mineiro tá... O Atlético Mineiro é um time que sempre está investindo. Então, é isso que a gente fala. O São Paulo começa um ano mais bem estruturado, ou seja, o ano que vem, do que o Corinthians, gente. Mas volto a dizer, é o Corinthians. Se contrata o Carille mais 3 ou 4 jogadores, o homem tem pré-temporada para fazer... Eu acho que em relação ao São Paulo tá igual. Porque o São Paulo tem um técnico no banco que a gente não sabe o que vai ser, né? Enfim. Nem o Corinthians, a gente sabe quem vai ser o técnico. Exatamente, a gente não sabe, mas a gente tem que lembrar o seguinte, o São Paulo já está fazendo contratações, o Corinthians ainda não. Mas as contratações que o São Paulo fez, com todo o respeito, desculpa, né? São Paulo até agora não fez absolutamente nada de contratação que a gente possa colocar como algo que vá decidir a temporada do ano que vem. Se jogar bem é uma outra história. No papel agora... Se a gente colocar na mesa quem o São Paulo trouxe, ninguém aqui... São Paulo que trouxe aqui? O Léo? O Léo, tá trazendo o Léo Pelé, que era do Bahia, emprestado pelo Fluminense ao Bahia. E o garoto do Mas eu gosto da desse moleque, Preta. eu acho ele bom jogador. Também acho. Igor Vinícius. Né? O Igor, lateral direito, revelação do Santos, que estava na Ponte Preta. Mas eu acho que assim, ainda bem inexpressivo do que o São Paulo precisa para o ano que vem. E um treinador que a gente não sabe o que é, com uma comissão diretiva que está sendo desmontada. O Ricardo Rocha foi embora, o Raí criticado, o Lugano pode ir embora. Então assim, o São Paulo vive uma crise política. O Corinthians não tem uma crise política, mas uma crise administrativa. Então, assim, acho que em pé de igualdade os dois estão. Né? O elenco do São Paulo não sabe o que vai ser do Nenê, se quem vai ficar, quem vai embora. Saindo. Né? O Corinthians tem mais certezas com este elenco para reiniciar do que o São Paulo, que pode perder situações. Né? Bom, só para a gente voltar ao caso do Carille, então a situação é essa, colocada aqui por nós. Vai ter uma segunda conversa e o pessoal que está lá na Arábia ainda aguarda a manifestação do Pitombeira. Mas a primeira conversa foi em mandarim? Por isso demorou tanto para selar alguma coisa? Não, em árabe, né? Mandarim é com a China. Já tem, então, mas é que tá, não. O diálogo da diretoria do Corinthians com mas é um pouquinho mais pra cá. Você não entendeu? Não é o diálogo do Carille com o time dele, é o diálogo da diretoria do Corinthians com o empresário do Carille. Presta atenção. Pascoal, tem um contrato que é o do Carille, mas mais Pascoal, 4 assistentes. Pascoal, isso você sabe que é o de menos. Tem o dinheiro para devolver. O salário dos assistentes, ele se somar todos, não dá 200 conto, tem o dinheiro para pagar. Gente, não é chegar, não é caldo de cana. Bota a cana aqui, sai o caldo ali. Não é assim. Não seja ingênuo, o Carille vai ganhar 150 pau mais, é isso? A partir do momento, possivelmente, a informação que eu tenho é que
beira os 500 pau. Então, a diretoria do Corinthians ultrapassaria um pouco o teto de 450. É o que ele ganhava. Então o negócio é o seguinte, Pascoal. A partir do momento que existe a possibilidade de retorno do Carille, é algo que já está sendo alinhado já há algum tempo. Inclusive começou com aquela passagem do Andrés pela Europa. Houve o encontro dele com o empresário do Carille em Londres. Ali já, beleza, vamos fazer alguma coisa, vamos tentar providenciar a volta do Carille. Pô, legal, gostei da ideia. Ali já deve ter havido um contato ali das partes. Não tem. Claro, não propuseram nada em termos de salário, coisa do tipo, isso aí a gente conversa no Brasil. Numa conversa, Pascoal, ainda mais o Carille, voltando, alguns clubes aí de ponta, buscando treinadores, tem que ter um checkmate, Pascoal. É aquela conversa aí que você não pode deixar para o dia seguinte, que você pode resolver hoje. Coisa não